E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o episódio de hoje, o Solta Real, não é sobre nenhuma polêmica, não é sobre política, não é sobre crescimento pessoal, coach, profissão, não é nada disso, tá? Não é sobre também audiência, é sobre uma dor. É sobre a dor de um pai, né, que teve o filho arrancado de forma cruel e muito brutal. É inadmissível o que aconteceu, né, lá em 2016. E hoje, depois de 10 anos, eu trouxe ele aqui para contar um pouquinho sobre a história, o porquê que ainda está o julgamento, por que aconteceu agora. Eu trouxe ele aqui para explicar tudo isso. Tá? É uma história que mistura traição, violência e uma longa esperança por justiça. A justiça, às vezes, é injusta para aqueles que são justos. Mas a justiça de Deus, ela não falha. Então, o senhor Ronaldo, antes de qualquer coisa, eu sinto, tá, pela sua perca. Eu sou pai de 2 crianças, tenho também 3 enteados. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast Solta Real. Obrigado por ter essa coragem que o senhor está tendo de falar, né, de estar aqui, de também estar falando em todas as mídias possíveis, esses 10 anos, transformando a sua dor em esperança, como posso falar também, em libertação para algumas crianças que sofrem com o que o seu filho sofreu. E também evitar que algumas outras tantas crianças possam sofrer e ter, infelizmente, esse fim que o seu filho teve. Muito obrigado pela sua presença. Bom, Michel, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar falando dessa triste situação que eu e a mãe do meu filho passamos, né? E todos que amavam o meu filho, né, acabaram passando por essa triste situação. Há 9 anos atrás, o pior monstro que eu conheci na minha vida, Michel, o pior monstro, tá? Jefferson Olmiro Lopes Goulart, um tenente da brigada, irmão da minha ex-mulher. Ele acabou estuprando meu filho, machucando meu filho e, por fim, ele acabou assassinando meu filho. Tá? O que acontece? Na época, Michel, nós achávamos que o nosso filho tinha tirado a própria vida. Antes, Imagina uma situação dessa. Ronaldo, antes da gente entrar, né, direto na situação. Eu sei que geralmente as pessoas, né, quando você vai fazer a entrevista, quando você vai falar, as pessoas entram direto no assunto, né? Sim. Mas quem era o seu filho? Como você, como você gostaria que o Brasil conhecesse o seu filho? Porque geralmente as pessoas só conhecem já a história e pronto, né? Já quer saber da história, porque aconteceu, como tá, mas na realidade, quem era? Falar do meu filho, Michel, é fácil, fácil demais. Ele foi um anjo, tá? Foi um presente de Deus na minha vida. Um menino inteligente, feliz, cheio de amor no coração, cheio de amor. Ele mudou a minha vida. O Andreizinho, ele mudou a minha vida. Eu tenho um projeto que há 16 anos eu trabalho em prol das pessoas e esse projeto eu comecei por causa dele. Há 16 anos atrás, nós estávamos dentro de um ônibus vindo para a zona norte de Porto Alegre, tá? E ele avistou duas pessoas em situação de rua brigando. Me questionou, disse: pai, por que eles estão brigando? E eu falei, né, eu prestei atenção na situação, disse: filho, eles estão brigando por causa de um pedaço de pão. Mas foi instantâneo, assim, na hora ele chegou e perguntou para mim: pai, e por que tu não ajuda essas pessoas? Sabe? E eu fiquei pasmo, né? Porque na época ele tinha 4 anos. O E você Andrezinho era uma trabalhava do quê? criança especial que... Bom, hoje em dia eu tenho uma empresa de manutenção predial, Mas mas naquela na época. época eu trabalhava na área da segurança.
Entendi. Então ele tinha você como um super-herói, né? Por isso que ele falou, né? Porque isso não ajuda, né? Bom, eu acredito Michel, que eu fui um bom exemplo, sabe? Um bom exemplo, né? Eu sempre tentei repassar o melhor para ele, né? Todas as pessoas que viam eu e o Andrei junto, elas costumavam falar que pareciam duas crianças juntos, porque o Andrei me fazia um bem enorme, sabe? Um bem enorme. Era uma criança especial. O Andrei realmente ele foi um anjo que Deus colocou na terra, sabe? Porque pô, ele mudou a minha vida totalmente. Mudou a vida de todos, né? Que tinham um convívio com o Andrezinho. Era uma criança especial. Inteligente, esperto, engraçado. Poxa, ele com 8 anos de idade, ele já sabia cozinhar, Caramba. né? Ele agia como se adulto fosse, sabe? Inteligente, tudo que ele falava era de forma boa, tudo para o bem, sabe? É uma criança especial. O André, realmente, ele foi e continua sendo um anjo em Nesses, nossas do... vidas. Nesses 12 anos que você esteve com ele, né? Que ele esteve com vocês. Qual Sim. é a lembrança sua com ele que nunca vai sair da sua memória? Ah, são várias, Michel, são várias. Mas uma especial, foi quando ele na casa da minha ex-mulher, né? Ele fez um bolo. Ele fez um bolo mesmo de chocolate, né? E ele deixou um bilhete. Ele deixou um bilhete em cima da mesa. Ele disse, ô pai, depois tu dá uma olhada no bilhete. E eu fui ver ele falando ali, assim, ó, do jeitinho dele. Ó, um bolo feito para o meu pai, né? E até, se possível, depois eu vou te mandar esse bilhete. E dizendo, ele era uma criança muito linda, e ele sabia disso, né? Ele disse, lindo, melhor cozinheiro, bah, falando coisas, mas daquele jeito dele, sabe? Era uma criança humilde, mas ao mesmo tempo engraçada, cheia de amor, que, pô, tudo que ele fazia era algo bom, engraçado, sabe? Então, eu me lembro muito desse bilhete porque foi um dia que, pô, eu li e achei sensacional, assim, sabe? A forma como ele se expressou, né? Aquele carinho que, pô, eu estava, eu estava trabalhando, pô, quando cheguei em casa, ele falou, pai, fiz um bolo para ti. Então, eu achei aquilo ali sensacional. E veja bem, ele tinha 9 anos. Entendi. Caramba, é tão jovem, né? E feliz, sabia fazer bolo, né? Era a Não, tua alegria mesmo, né? sim, e gremistão. Ele gostava muito de futebol, né? Então, poxa, ele era Ele já falou os qual era o amigos maior dele, sonho sabe? dele? Ele O chegou a maior comentar pra sonho você qual era o dele. maior sonho dele, o que ele gostaria de ser na vida? Bom, que eu me lembro, assim, na época, ele tinha um sonho de seguir uma profissão que ele pudesse, né, se expressar. Certa vez ele falou para mim que queria ser advogado, mas é que eu me lembro na época, assim, sabe? Que com o passar dos anos, ele foi, né, é normal da criança, né? Normal, né? É Ela criança. vai se espelhando E em pessoas ele, assim, próximas. ele era muito arteiro? Ou ele era mais quieto? Ou era mais Não, brincalhão? O arteiro que eu falo assim, brincalhão, né? Prega peça nas pessoas. Como que era o comportamento dele? não, tipo assim, ele era engraçado, tá? Ele era o rei de colocar apelido nos outros, né? Pô, ele tava sempre comigo, sempre, sabe? Mas muito educado. O meu filho não falava palavrão, não falava. Extremamente maduro, sabe? Ah, era uma criança que todos gostavam, todos. Certa vez eu fui levar ele, uma coisa que também não me esqueço, eu fui levar ele no colégio, na escola dele, sabe? E fiquei Sim. prestando atenção. E eu me lembro que todos os coleguinhas chegaram na volta dele, o Michel, sabe? Abraçando ele, né? Pelo jeitinho dele, sempre sorrindo, sempre brincando, sabe? É uma criança diferenciada. Eu acredito muito no lado espiritual, assim, então Deus coloca essas pessoas especiais, né? Esses anjos, para que venha modificar as nossas vidas, né?
E você só tinha ele como filho, né? Sim, eu tenho 50 anos, Michel. Né? Já tá... Acredito que não terei. Tem 50 anos. Acredito que eu não terei outro filho. Né? Não Entendi terei outro filho. Eu até não seria irresponsável, né, em colocar outra criança nesse momento, do jeito que está a situação. esse nossa vida, nosso mundo, do jeito que está. Mas meu único filho, sabe? Mas eu me considero um cara abençoado, porque Deus foi muito bom. Deus foi muito bom para mim, para a mãe do meu filho, para os irmãos dele, porque, poxa, o Andrei era uma criança sensacional. Entendi. E o que aconteceu naquele dia? Bom, Michel, Como foi? Quem chegou primeiro? Quem soube? Ninguém soube? Chegou? O que aconteceu? na realidade foi assim, Michel. Desculpa. Eu e a mãe do meu filho já estávamos separados. Tá? Ela morava na zona sul de Porto Alegre e eu na zona norte. Tá? Mas o André estava sempre comigo, né? Aos finais de semana, né? Sempre que possível ele estava comigo. Mas nesse dia, infelizmente, ele não estava junto, tá? O ocorrido foi o seguinte: 2 horas da manhã, o Crápula, que assassinou meu filho, bateu no quarto da mãe do meu filho, tá? Dizendo que havia ocorrido um acidente. Um acidente, né? E quando ela saiu do quarto dela, foi lá ver o que havia ocorrido, né? Infelizmente o André já tinha falecido, né? Ele morava com vocês? Falecido. Não, na realidade, o meu filho morava com a mãe dele, tá? Na zona sul de Porto Alegre, e eu Sim. morava na zona norte de Porto Alegre. Ah, O tá. irmão dela, No dia dos fatos, o que aconteceu, vocês já estavam separados já. não, já estava, já fazia uns 3, 4 anos que Entendi. nós estávamos, mas a gente sempre soube separar essa parte, né? Então, meu filho é meu filho sempre, e é isso, né? Sim. Ah, E ele morava com ela, o ou que não? aconteceu? O irmão da minha ex-mulher, Isso. não, foi o seguinte, ele estava no Rio de Janeiro, tá? Ele era tenente da brigada, ele foi para o Rio de Janeiro, cumpriu o trabalho dele que ele tinha para cumprir lá, se aposentou lá, passou no concurso aqui do estado do Rio Grande do Sul, do Ministério Público, e ele veio para Porto Alegre. Só que ele já não tinha mais residência aqui em Porto Alegre, ele já não tinha mais residência. Então ele pediu para ficar na casa da mãe do meu filho. O que aconteceu na época? Tá? Eu acho que ele não estava há um mês na casa dela, tá? Teve um dia que ela acabou indo para uma festa, acho, um aniversário de um familiar dela, tá? Ela e a filha dela foram e convidaram o Andrei, o meu filho, para ir junto, né? Mas eles não, vou esperar meu padrinho aqui, que era o irmão da minha ex-mulher, né? Eu vou esperar o padrinho aqui, fazer um chimarrão, vou esperar ele. Né? O chimarrão é o mate. Não sei se já ouviu falar, Michel. Já, já. É uma bebida tradicional nossa, né? Gaúcha. Uh, e foi isso que aconteceu, tá? Ele ficou em casa nesse dia, 2 horas da manhã, tá? Esse cara foi lá, bateu na porta do quarto da mãe do meu filho, bateu dizendo que havia ocorrido, tá, um acidente grave, né? E ela na hora se levantou, foi ver. Quando chegou no quarto, o Andrezinho estava com a cabeça toda estourada, tá? Bom, resumindo esse fato, na época ele conseguiu manipular a todos, tá? Dizendo, né, fazendo a gente pensar que o Andrei tinha tirado a própria vida, né? E o Andrei não Mas tinha nenhum com o passar sintoma de dos depressão tempos, nem nada, né? não tinha. Ele fazia planos de vida, né? Ele fazia planos. Inclusive, foi em novembro, em dezembro.
ele ia viajar para o Rio de Janeiro, tá? Ele ia viajar para o Rio de Janeiro para visitar o outro tio dele, né? Que também mora no Rio de Janeiro. Então, e outra coisa, pô, ele teve uma mãe que deu muito amor para ele, teve um pai que deu muito amor para ele, e a gente era muito atentos sempre, né? A gente prestava muita atenção no Andrei, mas não tinha como. Sempre feliz, sempre alegre, sempre sorridente, né? Mas, enfim, com o passar do tempo, a gente teve algumas situações que a gente foi identificando, né? Bom, teve um dia que a mãe do meu filho, né, me procurou e falou: Ronaldo, na realidade, na minha opinião, eu acho que foi o Perna que. O Perna era o apelido do. O Jefferson Miro Lopes Goulart. O apelido dele era Perna, que acabou tirando a vida do nosso filho, né? Inclusive, na época, ela, Ronaldo, eu vou processar o Perna, eu vou atrás, tá, dessa situação e eu quero ser a pessoa que vai estar à frente dessa situação. Né? Ela que alertou Dito e você, feito, então. disse, não, tranquilo, foi dentro do acompanhamento. Sim, na realidade, ela, tá? E na época, o namorado dela, tá? O advogado Luciano Falaveno, tá? Foi um cara que, pô, ajudou muito nessa situação. Mas no dia dos fatos, quando Muito, você soube, né? quando você soube no dia dos fatos, o que passou na tua cabeça? Bom, Quando ela ligou e falou, ó, aconteceu tal coisa. Michel, foi o pior dia da minha vida. Da minha vida, Michel. O pior dia da minha vida. Porque eu não acredito. Quando me ligaram, me falaram assim, um amigo meu, né? Amigo da família, disse, oh, Ronaldo, liga para tua ex-mulher que ocorreu um acidente grave com o teu filho. Mas até então, eu estou prestando atenção naquela palavra. Acidente, né? O que eu pensei? Disse, pô, o guri deve ter um carro atropelado, algo desse tipo. Né? Eu não pensei no momento que ele havia falecido. Mas, enfim, outro amigo meu acabou me ligando, disse, Ronaldo, pô, teu filho faleceu. E eu até falei para ele, cara, com isso não se brinca. Com isso não se brinca. Né? Mas, enfim, o cara falou assim, dá uma olhada nas redes sociais. Eu fui para redes sociais e realmente estava lá, essa situação. Fui direto para o apartamento dela. Cara, vou te dizer, não sei se eu posso citar isso, mas acabei parando na rua, sabe, em 2019, né? O ocorrido com meu filho foi em 2016. Tá? Em 2019, eu não aguentava mais a dor. Não aguentava mais a dor. Tá? Fiquei uma semana na freeway aqui de Porto Alegre, tá? Como se morador de rua fosse. E realmente, eu estava naquela situação. O meu único pensamento na época era tirar a própria vida. Porque eu não aguentava mais, meu único filho. O amor da minha vida, inclusive, Michel, continua sendo o amor da minha vida. Não é fácil. Eu sigo a vida. Eu sigo a vida com valentia, com força. Né? Até porque eu tenho meus projetos sociais e eu sei que muitas pessoas dependem disso. Mas eu vou dizer que não é fácil para mim. Não é fácil. A cena mais triste da minha vida foi beijar meu filho dentro de um caixão. Entendi. Então, quando eu soube na época eu não pensava em nada, não consegui raciocinar, sabe? E como eu te falei, na realidade, este crápula, né? Este crápula, ele acabou manipulando a todos na época. Né? Todo mundo, no momento do fato, ele disse, não, o Andrei tirou a própria vida. Coisa que a gente, poxa, não acredito. Por quê? Mas e a Como eu te falei, perícia? um guri cheio de amor. Tá? Bom, é uma situação bem complicada nessa. Bem complicada, tá? Porque, na realidade, isso foi algo que, na época, não ficou bem explicado, sabe? Porque, inclusive, tenho todos os dados, né? Na realidade, eu teria que repassar essa informação de outra forma, né? Porque a própria perícia, tá? Na época, tá? Havia falado que na realidade, eles ficaram com dúvidas na época. Eles ficaram com dúvidas na época. Ninguém tinha certeza de nada. Ninguém teve certeza de nada.
né? Todos achávamos que realmente o Andrei tinha tirado a própria vida. Só que em 2020 foi feita uma nova perícia, tá? Foi feita uma nova perícia e constatou que não foi só um tiro, né? Foram 2 tiros. Na realidade, Michel, olha o que ele fez. Isso aqui ficou comprovado o ano passado, tá? O ano passado. Este crápula pegou 46 anos de cadeia, porque ele deu um tiro na mão do meu filho, tá? Ele cortou a barriga do meu filho, Caramba. ele estuprou o meu filho e depois ele deu um tiro na nuca. Na realidade, ele machucou, bom, ele quebrou o braço do meu filho, porque provavelmente o meu filho tentou reagir. O que ele fez? Ele cortou a barriga do meu filho, tá? Depois de toda esta crueldade, Michel, de toda essa crueldade, ele foi lá e estuprou, tá? E o que ele fez? Deu um tiro na cabeça do meu filho. Tudo comprovado, sabe? Meu Deus. Nunca ia ser um suicídio. Não é. Oi? Nunca ia ser um Desculpa, eu suicídio. não entendi, Michel. Nunca ia ser um Com suicídio. certeza que não. Nunca. Foram 2 tiros. Foram 2 tiros. Um dos tiros pegou na mão do meu filho. E daí, o que acontece? Daí, o ano passado foi o julgamento, numa segunda e numa terça-feira. Tá? Daí apareceu outras pessoas, tá? Que este crápula também havia abusado. Inclusive amigos meus de infância. Tá? E Esse como cara tinha chegou, se e abusado. como chegou realmente Porque, nele? A dedução da mãe do André, do Andrei falou, pode ter sido ele. Mas qual foi a conclusão realmente que foi ele? Onde chegou realmente foi ele? Ele na, confessou? não, não. Inclusive, até nas audiências onde ele foi julgado, ele sempre manteve a palavra dizendo que não foi ele. Mas os fatos, tá, foram comprovados. Né? Inclusive, este cara, ele foi tão canalha. Tá? Eu vou te contar ele estuprou um colega meu uh, colégio, de escola, tá? Que hoje em dia tem a mesma idade que eu. Né? Uma amiga minha. Tá? Tem um fato que é muito relevante também. Ele foi um cara que casou com uma mulher, a mulher faleceu e depois ele casou com a filha dessa mulher. Meu Com a filha Deus. dessa mulher. Na realidade, ele já dava alguns sinais, sabe? Dessa situação. Mas dos estupros contra essas pessoas que eu te falei, que eu conheço, né, que são amigos meus de infância, a gente ficou sabendo só na audiência, que elas foram lá a depor contra ele. Contra ele. E outras coisas também nos foram repassadas, que a gente ficou sabendo, né? Bom, um exemplo, claro, tá? No dia que a mãe do meu filho estava separando as roupinhas do Andrei, do meu filho, para dar para os familiares de lembranças, ele acabou pedindo as cuecas do meu filho. Não tem capacidade disso, sabe? E é uma coisa que, cara, um cara de 50, na época, ele tinha 55 anos. Pra que Tá? vai Um querer a cara cueca forte, do... fazia academia. Porque, bom, nesse momento a gente começou a desconfiar, né? A desconfiar. E eu também já tinha para mim que era impossível o Andrezinho tirar a vida. Era impossível. Como eu te falei, não tinha. Ele tinha planos de vida, né, para o futuro dele, para a vida dele. Ele, em dezembro, era terminar a escola, ele ir para o Rio de Janeiro, sabe? Então era impossível que isso fosse ocorrer. E ele estava bem comigo, com a mãe dele, com os irmãos dele, ele estava super bem. Então não tinha, né? Mas, como eu te falei, na época, os caras conseguiam manipular a todos. Ronaldo, existe alguma imagem ou momento daquele dia que ainda te acompanha até hoje? Na realidade, Michel, o que me acompanha desde aquele dia é a dor. É a dor da perda. Né? Por mais que o Jefferson ele tenha
sido condenado a 46 anos de prisão. Infelizmente, eu não vou poder mais ver o meu filho, tocar no meu filho, sabe? Essa dor, essa saudade. Poxa, isso aí me. Sou um homem todo quebrado por dentro, Michel. Quebrado por dentro. Porque o André era a melhor parte de mim, né? O André, poxa. Foi um homem Quando, quando você olha os vídeos que vocês gravavam, as imagens, essas imagens aí, o que passa na tua cabeça? um desespero para mim. Me dói, choro, sabe? Porque eu sei que nunca mais eu vou poder ver o meu filho. Acredito eu que em outro plano da vida nós todos vamos nos reencontrar, mas a presença dele aqui me faz muita falta, sabe? Poxa, ele era meu amigo, meu filho, sabe? Como eu te falei, meu pai, ele era muito maduro, muito inteligente, sabe? Então, ele era meu tudo, meu anjo, meu anjo, meu anjo. Então, isso me dói muito, me dói muito, sabe? Essa dor, essa saudade. Como eu te falei, pô, beijar um filho, né, em um caixão é uma coisa que eu não desejo para ninguém, sabe? Entendi. Eu, E como como eu te foi falei, até para sua ex, para a mãe do Andrew? Como foi para ela saber que o irmão dela que fez aquilo? E como foi para você saber que um rapaz estudado, um homem, né, um homem estudado, um militar, né, que na realidade tem uma doutrina, né, teve uma doutrina, toda uma doutrina militar, se aposentou como militar. Como foi para vocês receber essa notícia que, caramba, foi ele? bom, eu penso da seguinte forma: se eu, como pai do André, como homem que sou, eu senti e sinto uma dor terrível para a mãe do meu filho, foi tudo o dobro, né? Porque ela perdeu um filho, ela viu o meu filho, né, no momento, infelizmente com a cabeça toda, né, com um buraco na cabeça, e por ser o irmão dela, né? Que, querendo ou não, todos admiravam este cara, né? Por ser um tenente da brigada, ser um cara inteligente, né? Mas se mostrou um psicopata, né? Então, e de minha parte, pô, eu me dava super bem com ele, né? Nos respeitávamos, né? Porque ele, além de ser o tio do meu filho, ele era padrinho do meu filho. Desculpa. Ele era padrinho do meu filho. Né? Então, jamais, né, de nossa parte, a gente iria suspeitar de que ele pudesse fazer isso. Né? Ele é pai de 4 filhas. Ele é pai de Nossa. 4 filhas. Né? Então, Sabe o que é um ser pai, cara né? assim, com certeza. Ou não, pelo que fez. E pelo que fazia com as outras pessoas, né? Pelo que você está falando, ele já teve relatos, outras pessoas foram depor contra ele, afirmando que É, o que ele fez. ô Michel, pode parecer bobagem que eu vou falar, mas o que ele fez foi cena de filme de terror. Cena de filme de terror. Ele é um crápula. Este cara é um monstro, um monstro. Ele é um monstro. É impensável isso, Michel. É impensável. Não dá pra pensar mesmo, não. Saber que o próprio tio, inclusive padrinho do meu filho, fosse machucar o meu filho, como eu te falei, cortou a barriga do menino, quebrou o braço do menino, deu um tiro na mão do menino, após toda essa crueldade, o que ele fez foi lá e estuprou o menino. Tá? Estuprou o menino. E não Né? teve Após algum toda essa corpo de maldade. não teve nenhum corpo de delito para poder constatar esse estupro e mostrar que realmente foi ele? Não teve nada, não tinha nada pra... Olha, é que tem coisas que eu acho que
eu não gostaria de citar, tá, no vídeo, tá? Mas assim, houve manipulação, houve maldade de diversas partes. A verdade é esta. A verdade é esta, tá? Porque demoramos 9 anos para comprovar. Demoramos 9 anos para comprovar tudo isso, né? Então, acredito eu que é meio que lógico pensar que tem outras pessoas envolvidas. Entendi. Foram anos até a condenação, né? Como foi 9 anos. conviver esperando por, por justiça? Bom, Michel, eu posso te ser muito sincero, muito sincero. Foi uma luta muito difícil, tá? Conviver com isso, com a perda do meu filho, tá? Até hoje. Eu não aceito. Para mim é difícil, Michel. É muito difícil. Como eu te falei, em 2019, eu acabei parando na rua. A única coisa que eu pensava, bom, eu vou caminhar na freeway, tá? O primeiro caminhão que vieram, apareceram, me tiraram na frente. É só o que eu tinha em mente. É só o que eu tinha em mente. Essa dor, é inexplicável. Sabe, tu perder um filho, é inexplicável. Sabe? Bom, eu acredito muito em Deus. Entendi. Eu só eu E, consegui e, superar essa, e esses 9 anos aí, ele livre. ele livre. Não, inclusive, Michel, eu vou ser bem sincero, tá? A nossa justiça pecou, tá? Em deixar, tá? Em primeiro lugar, este monstro responder a uma acusação tão grave, a um crime tão grave, em liberdade, tá? Em liberdade. Na audiência, no dia da audiência, onde ele foi condenado, ele estava no apartamento dele sozinho, Michel, sozinho. Não tinha um militar, tá, ao lado dele, não tinha. Ele estava sozinho. Bom, o que ocorreu? Ele foi condenado, mas na mesma hora fugiu. Ele foi preso melhor, foi capturado no Rio de Janeiro, tá, em Angra dos Reis, um mês depois. Caramba. Né? Então a justiça brasileira, a nossa justiça gaúcha que pecou nesta situação. Quando saiu a sentença de 46 anos, né? Você sentiu um Sim. alívio ou não? Na realidade, foi um conforto, uma alegria, né, em saber que o meu filho, né, havia ocorrido justiça em nome do meu filho, né, pois foram anos de luta, anos de batalha, né. Então, quando saiu essa condenação, poxa, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz, sabe? Chorei, sorri, sabe? Tanto que, pô, isso foi numa terça-feira à noite, na quarta-feira eu me acordei feliz, sabe? Mesmo sabendo que nunca mais eu, pelo menos neste Não vai plano da trazer, né? vida, eu vou poder rever o meu filho, mas, né, eu estava feliz que aquele crápula, né, havia sido preso. Mas não durou um dia essa felicidade, porque acho que 1 ou 2 horas da tarde me veio a notícia que ele havia fugido. Ele havia fugido. Então, esse apartamento que ele participou da audiência era em um quartel ou não? Ou ele estava no apartamento dele? E como a Apartamento. justiça, e qual a justificativa da justiça saber, vamos dizer, que é uma audiência de condenação e autorizar o réu a ficar em casa? Sem nenhuma escolta, Na sem realidade, nada. Pelo menos deveria participar da audiência no quartel, porque se ele é militar, né, ele deveria participar no quartel. Está liberto? Tudo bem, está livre. Tem os direitos garantidos aí na Constituição, na nossa justiça? Tudo bem. Né? Porém, o que nós achamos, né, ele deveria cumprir dentro do quartel a audiência, ele participar da audiência dentro do quartel. Até porque se ele fosse julgado, condenado, ali mesmo, ser detido. Né? Porque ele é um militar, querendo ser, ele acaba sendo militar.
né? A não ser se ele não quisesse ficar em presídio militar, quiser ficar em presídio comum, aí já é outra situação. Porém, é ele querer isso, né? Porém, deveria ter essa audiência, ou ele presencialmente no fórum, lá com vocês, ou ele está Sim. em um quartel. Não, na realidade, isso seria o correto. E nas audiências, na época, eu pensei que realmente, né, o que me veio à cabeça, bom, ele está respondendo por videoconferência, mas, com certeza, dentro do apartamento dele, deve ter dois policiais, né? Porque é meio que lógico. Sinceramente, foi um erro grave, mas um erro grave da justiça, um erro grave. Né? Qualquer leigo, né, pensaria da mesma forma. Bom, o cara foi condenado, já vai sair dali preso, né? Tanto que o fato foi este, né? Ele foi condenado e era instantâneo que ele fosse condenado e já fosse preso, né? Isso aí a juíza falou, mas infelizmente não tinha ninguém, né? Uh, não tinha ninguém com ele, né? Da polícia militar, do que fosse da polícia civil, enfim, que tivesse alguém, mas não. Né? Então o que ele fez? Tudo premeditado. Né? Aí, Foi aí, condenado, aí toda fugiu. essa situação acaba vocês, né, vamos se dizer assim, deduzindo na mente de vocês, até pela dor, pela perca do teu filho, né, pela perca do filho de Sim, vocês, pelo parente, vocês acabam imaginando que realmente pode ter sido uma manipulação, um privilégio, porque, né, além de ser um militar, foi um militar da reserva, ele fazia parte do judiciário, então acaba você entendendo, né, vocês entendendo que poderia ter sido maquiado, né, que nem você falou. Pode ter sido ali alguma coisa planejada. Às vezes não, né? Às vezes não. Às vezes é por causa da justiça que é lenta, a nossa justiça ela é assim, né? N processos e ela é lenta, realmente. Todos nós sabemos. Porém, né, acaba vocês vindo e todo mundo tem que entender vocês por vocês acharem isso. Todo mundo tem que entender, tem que ter essa empatia. As pessoas têm que ter essa empatia de entender vocês, que vocês estão pensando desse jeito. na realidade, Michel, foi o que a gente deduziu, mas é difícil pensar diferente. Tá? E uma palavra que tu usou, realmente, eu concordo plenamente, ele teve privilégios, porque é impossível, tá, que alguém que esteja respondendo, tá, respondendo a um crime tão grave por tudo que ocorreu, tá, que não estivesse, no mínimo, preso em um quartel militar. No mínimo, tá? Bom, no dia da audiência, é impossível, pelo menos para mim e para várias pessoas, pensar que não tivesse alguém da Polícia Civil, alguém da Polícia Militar junto com ele. Porque é meio que lógico. Ele era do Né? exército, ele era do exército, das Forças Armadas? Não, não, da Brigada Militar. Na realidade, ele era aqui do Estado, tá? Hum, Só que chamaram ele para o Rio de Janeiro, acho que para a Corregedoria do Rio de Janeiro, porque era um cara extremamente, é ainda, né? capacitado. Extremamente inteligente. Não, na realidade, agora ele continua, porque a lei brasileira ampara ele, tá? Ele continua, mesmo que aposentado, ele é aposentado da Polícia Militar, mas ele continua recebendo o salário, né? Sim. Porque pela Mesmo, contribuição dele e tal, acaba realmente recebendo, tendo que receber, né? E é, que na, é que na realidade, Michel, é que na realidade, assim, ó, a lei brasileira ampara, tá? Porque ele cometeu um crime após ele ter se aposentado, né? é, Então não tem como a polícia militar ou qualquer outro órgão expulsar alguém que já não está mais, né, no seu trabalho, né, exercendo a sua função. é. O que passou pela sua cabeça, quando veio a notícia que ele foi preso? Porque ele ficou foragido quantos anos? Não, na realidade foi assim, João. Olha só, o crime foi cometido há 9 anos atrás, tá? 2016. 2016. Mas ele veio a júri popular, tá, em outubro, apenas outubro do ano passado.
Mas assim, mas o cronograma, o crime foi em 2016. Descobriram quando que foi ele? Na realidade, assim, ó, 2016, tá? Foi em novembro, 30 de novembro de 2016, o assassinato. Tá? Não demorou um mês para a gente começar a interligar os fatos, tá ligado? Mas até então, né, a gente não tinha absoluta certeza. Né? Com o tempo, a gente foi buscando provas, né? Processamos ele, né? Até chegar a outubro do ano passado, aonde ele veio a júri popular. Então, depois de 8 anos que veio descobrir realmente que foi ele. 9 anos. 9 anos. Caramba, depois de 9 Depois de anos que 9 aí anos. realmente foi descobrir que foi ele. Na realidade, tá? Depois do fato ocorrido com meu filho, eu já não pensava mais, né? Um mês depois eu já não pensava mais que meu filho tivesse tirado a própria vida. Né? Porque daí já tinha passado toda aquela situação, né? O que eu digo, pô, no momento, só pensa no que ocorreu com o meu filho, né? Eu pensei naquilo. Mas depois eu já comecei assim, não tem como o Andrei tirar a própria vida, não tinha como ele tirar a própria vida, né? Como eu bem te falei, um guri cheio de amor, né? Um guri com planos de vida, né? Com planos, inclusive, naquele mês para ir ao Rio de Janeiro, a gente já começou a interligar os pontos, mas enfim, daí a justiça determinou que em outubro do ano passado ele fosse a júri popular, né? E daí sim, de fato, foi comprovado a monstruosidade que ele fez. Caramba. O que essa tragédia transformou realmente você? Bom, eu não sei se eu posso falar desse fato, mas tu sabes que em 2019, em 2019, como eu te falei, eu parei na rua, tá? E no último dia, no último dia que eu estava na rua, eu não aguentava mais de fome. Não aguentava mais de fome. E daí invadi um vilarejo na Freeway e fui pedir um pedaço de pão. Fui pedir um pedaço de pão para um rapaz. Isso aí já eram 11h30 da noite. Esse rapaz acabou me dando um prato cheio de comida, sabe? Pô, acabei chorando, né? Comendo com fome, com dor, então, sabe? E, bom, nesse dia, saí da casa do rapaz, agradeci e dormi debaixo de uma ponte na Freeway. 5h30 da manhã começou a chover e a chuva pegou em mim. Primeiro pensamento que me veio à cabeça. Pô, meu Deus, perdi um filho. Mas essa dor eu vou transformar em ajuda. Né? E já são 16 anos que eu trabalho com projetos sociais. Né? Só triplicou o esforço. Na realidade, hoje em dia, eu vivo um pouco para mim, mas para os outros. Sabe? Porque eu acho que a minha missão é essa. Né? E comecei meus projetos sociais através do meu filho. Né? Então, a minha missão de vida é essa, trabalhar em prol de quem precisa, né? Na realidade, que talvez tenha, também tem um projeto que eu estou criando de combate à pedofilia, né? Penso eu que eu não quero que outros pais, tá, sintam a dor que eu senti, eu não quero que outras crianças passem por isso, né? Na realidade, isso aumentou o meu empenho de ajuda humanitária, né? Eu quero fazer a diferença, E né, esse para que a pessoa projeto, ele possa consiste em recuperar. quê? Para combater realmente É, a pedofilia? na Seria realidade, assim, aumentar a pena? Seria o quê? Faz um resumão aí é, desse projeto para a gente poder entender. Porque tem, né? Tem o crime de bom, pedofilia, tem a delegacia que pode tratar especializada nessa parte. Porém, o que esse projeto é, poderia ajudar? como eu trabalho muito para comunidades, tá, dentro de Porto Alegre e arredores, o nosso plano seria em primeiro lugar, divulgação, né? Acredito que a gente tem que bater mais nessa tecla, né? Porque pedofilia não tem fronteiras, né, Michel? Né? Acontece em todas as classes sociais, né? Isso é verdade. Então, a nossa intenção é dar palestras em escolas, dar palestras dentro de comunidades, né? Orientar pais, né?
a nossa intenção é trabalhar com, né, orientar as crianças, né? É algo que eu particularmente eu vou estudar muito mais, né? Porque eu já tenho muita acessibilidade a escolas, a comunidades, mas eu quero chegar de uma forma que realmente, né, a gente possa ajudar essas pessoas. Referente a leis, aqui dentro de Porto Alegre, tem um amigo meu, tá, que ele é deputado, o Maurício Desedric, faz um lindo trabalho, inclusive me ajudou muito, né, de combate à pedofilia, né? Então o intuito é este também. A gente precisa de leis mais rígidas, né, para que não ocorra o que aconteceu conosco, né? Que no mínimo de desconfiança, né? Tu pensa, pô, tal pessoa fez isso com uma criança, né? Se abusou com uma criança, né? Que antes do julgamento de qualquer situação, ela já esteja no mínimo detida, né? Sendo culpada ou não, ela tem que estar detida, sabe? E na questão da nossa lei, eu acho que a gente precisa. O Jefferson, o assassino do meu filho, pegou 46 anos, mas penso eu que ele não vá cumprir esses 46 anos, vai será no mínimo 20 anos, né? Bom Atentos no antecedente, presídio. tem, né, residência fixa, já começa a baixar, Exatamente. 5, 10 anos no máximo preso, vamos se dizer, né? Perfeito, perfeito. Então, eu acho que assim, ó, crimes contra crianças, tá? A lei tem que ser severa. Se 46 anos, bom, estuprou uma criança, assassinou uma criança, tu vai cumprir sim os 46 anos de prisão, De sabe? ponta a ponta. Porque eu acho que é uma forma até de prevenção, uma forma de prevenção, né? Porque a gente tem que mexer com a pedofilia, esses pedófilos, eles têm que pensar, pô, se eu fizer tal coisa, sabe? Eu sei que, pô, lá na frente eu vou me prejudicar de verdade, sabe? Então, a lei tem que ser mais rígida contra a pedofilia, contra os pedófilos, né? A pedofilia é um monstro que assombra a nossa sociedade. Infelizmente, né, Ronaldo? E hoje, a mãe do Andrei, como que ela vive? E como ela recebeu essa notícia? Ela participou da audiência? Como foi isso? Fala um pouquinho o que Ah, ela eu pode vou estar te dizer, passando. a mãe do Andrei é uma guerreira. É uma guerreira, uma mulher diferenciada. Olha, não tenho palavras, tá, para falar dela, porque pô, durante 9 anos, né, como eu te falei no início da nossa conversa, ela pediu para estar à frente do caso, porque foi no apartamento dela, foi o irmão dela, né? Tanto que, vou te ser bem sincero, durante esses 9 anos que aconteceram, que a gente trabalhou, né, para que fosse comprovada essa situação, eu nunca dei uma entrevista. Eu nunca dei uma entrevista. Tá? Queria muito que este crápula fosse preso, né? Depois na polícia, sempre estive em contato com a mãe do meu filho, mas eu sempre me resguardei, né? Porque foi um pedido delas, não, Ronaldo, quero estar à frente, tudo certo. Eu só quero que este crápula seja preso. Tá? Mas, como graças a Deus, graças ao bom Deus, este monstro já está preso, né? E eu tenho o intuito de realizar este projeto, tá? Até é uma forma, penso eu, que seja uma forma de homenagear o meu filho, né? Seja uma forma de imortalizar o nome do meu filho, porque infelizmente ele não está mais nesse plano da vida para seguir a vida dele em frente. Então, eu quero que meu filho seja lembrado por coisas boas, tá? Que o nome do meu filho, né, o nosso trabalho possa ajudar milhões de crianças. Esta é a intenção. E a mãe do meu filho, eu não tenho que falar, poxa, uma guerreira, porque assim, ó, ela lutou incansavelmente, tá, para provar que foi o próprio irmão, sabe? É Não, difícil, né? não Eu, consegui. eu acho que Não, foi também difícil para ela, né? Porque o irmão, né? Foi o irmão. exatamente. Michel, eu penso da seguinte forma: se eu, como pai, como homem, me quebrou por dentro,
Imagina ela como mãe. A dor de uma mãe é insuperável. A É. palavra já diz mãe. Então, poxa, não, O sentimento de para ela, traição, olha, né, não sabe se qual é a dor maior, né? Se é da perca ou da traição do irmão. olha, Não sabe qual. Acaba carregando duas dores, né? A na dor da realidade é perca do filho e a dor da traição. Então exatamente, vocês, né? Vocês acabam carregando essa. Acaba carregando. Não tem jeito, né? exatamente. Porque como tu bem falaste, né, pô, de perder um filho, né, quem tirou a vida, né, foi uma pessoa próxima a ela, né, o irmão, né, que todos, né, respeitavam, admiravam, né, mas Padrinho, que é o segundo pai, vamos se dizer, né? Que tem que ser o segundo pai, é o padrinho. Por isso que é o nome de padrinho, né? inclusive eu me dava super bem com ele, né, ele me respeitava, eu respeitava ele, É, desculpa, e tudo sempre foi, né, nunca tivemos problemas, né, só que se mostrou um psicopata, né? é. E depois apareceu os fatos, né? Que ele já havia fazendo isto há anos, Olha né? só. É, de toda a lembrança que você tem do seu filho, de todas as lembranças agora, que nem eu falei, né? Esse é um podcast diferente, né? E eu procuro trazer memórias boas, né? Para quem participa aqui. Se você, quando você imagina todas as fotos que você tirou, todas as conversas, todos os momentos que você teve com seu filho, nesses 12 anos que ele esteve com vocês, se ele estivesse agora na sua frente, o que você diria para ele? Eu te amo, eu te amo, me abraço. Nossa, a primeira coisa que eu ia fazer era abraçá-lo, dar um beijo, né, nele, né? Falar que eu te amo. Todo instante, todo momento eu estaria com ele, porque ele me faz muita falta, viu, Michel? Faz muita falta, sabe? Cansei de, poxa, sempre conversando com Deus, pedindo que todas as minhas orações, os meus recados cheguem ao meu filho. Mas se eu tivesse com ele agora, pode ter certeza. Era um abraço e um beijo. Isso aí me machuca muito, né? Poxa, machuca muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Sabe? Poxa, saudade é Eterno. cruel. Não, olha, Michel, vou te ser bem sincero, sabe? Para seguir a vida é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Não ter ele ao meu lado, saber que sabe, não posso ligar, não posso mais nada, sabe? Eu só tenho que ter fé e acreditar que um dia eu vou reencontrar. Ainda A você verdade é essa. lembra da voz dele? Sim, eu consigo sentir o cheiro dele, o cheiro dele, a voz, o sorriso. Nossa, aquele menino, as nossas brincadeiras, olha, ele era uma criança inteligente, sabe? Poxa, não, e assim, ele respeitava todo mundo, sabe? Mas, pô, chegava em mim, ele debochava, ele brincava, porque ele se sentia seguro com o pai dele, sabe? Ele tinha essa liberdade, né? Então, bah, cara, Ele te falou lá agora, atrás, ajude, né? E você você tem um projeto aí que você ajuda as pessoas, né? Já há 16 anos, que nem sim, você falou. Então esse projeto, ele veio antes do acontecimento, né? sim, Então o seu filho acompanhou na esse realidade, projeto durante 6 anos. E sim, você, por mais o que você passou, ficou em situação de rua, mas você retornou com o projeto e está caminhando esse projeto, né? sim, na realidade é algo que eu gosto muito, assim, sabe?
de projetos sociais. Pô, quem me conhece, tá? É difícil a gente falar, né, de nós mesmos, mas quem me conhece sabe. Uma coisa que eu escuto muito de outras pessoas, porra, não, tu cuida pouco de ti, tu tem que cuidar mais de ti, mas e tá sempre ajudando. Mas eu gosto, me faz bem essa situação. Inclusive, o meu projeto, além de eu criar, né, através do meu filho, eu queria dar um bom exemplo para ele, mostrar a relevância, a importância de tu estender a mão para o próximo. É importante, pois dessa vida a gente não leva nada, né? O que fica de nós são nossas boas ações. Então eu penso dessa forma. E fora que eu acredito que as nossas boas atitudes sejam uma grande forma de se conectar a Deus. Entendi. O que você acha que ele está pensando, vamos dizer, nesse momento, né? Vendo você continuando com todo esse projeto e fazendo bem para outras crianças, fazendo o que ele pediu para você. Acredito que ele esteja feliz, né? Porque ele sabe que pô, o pai dele foi e é um guerreiro. Isso eu trouxe do meu pai, né? E é algo que eu passei para o meu filho também, né? Enquanto a vida, a esperança, A esperança. sabe? Então, a gente tem que seguir a vida em frente, trabalhando com força, com sabedoria, né? Sempre com o coração aberto e tentar ajudar as pessoas. É isso, é o que eu amo, o que eu gosto. E meu filho sabia que, pô, minha vida sempre foi, né, direcionada aos projetos. É uma coisa que me faz bem, sabe? Entendi. Então, Eu vou, com toda essa dor, vou pedir para você deixar uma mensagem, né, antes da gente finalizar, para aqueles pais ou mães que esquecem dos filhos, né? Que a gente vê muita, né? Muitas crianças sofrendo aí. Eu acredito que você vê muita também nesse decorrer desse teu projeto. Muitas crianças abandonadas, ou os pais destratando, ou os pais abandonando os filhos, né? Qual seria? Você teve um único filho que foi tirado de você com 12 anos por um parente que se dizia padrinho, segundo o pai, confiança, que nem eu falei anteriormente, é a dor da traição, a dor da perca. É difícil, não vou falar que eu sei que você está passando, porque é difícil, cada pessoa sente uma dor, né? Eu tenho 2 filhos, que nem eu falei, e 3 enteados, então seria uma dor tremenda, né? Dá para ver, assim, dá para sentir a tua dor, tá? Dá para sentir a sua dor aqui. E o que que você poderia falar para esses pais? bom, eu penso da seguinte forma, Michel. O amanhã a Deus pertence. Então, se tu tiver que demonstrar um ato de carinho, né, tiver que fazer bem para uma pessoa, que faça hoje. Tá? Que faça hoje. Toda criança é um presente de Deus. Não acredito, não consigo pensar de outra forma, né? Tu ter um filho é uma bênção. É uma bênção. Então, acredito que todos nós precisamos fazer a nossa parte, de pai, de mãe. Criança merece ser respeitada, ser amada e nunca nesta vida ser maltratada. Né? E veja bem, não só os pais para com as crianças, mas o ser humano precisa se amar mais. O ser humano precisa de mais carinho, de mais respeito. Hoje em dia, eu vejo tanta maldade, tanta traição, tanta, poxa, sabe? É difícil, né? Não, tanta coisa ruim que a gente vê ocorrer. Então, o mundo precisa de mais amor. E principalmente dos pais para com os filhos. Porque, como eu bem falei, o amanhã pertence a Deus. Né? Talvez amanhã os nossos filhos não estejam conosco. Ou nós não estejamos nesse plano da vida. Verdade. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo por compartilhar o que aconteceu. É, Eu sei que toda vez que se fala, né, pode ser uma dor para você, porque você acaba revivenciando tudo aquilo, você tem que falar. Mas a necessidade, né, por isso que eu te falei em off, a necessidade da gente falar para poder conscientizar e conscientizar aqueles
que querem fazer mal para a criança, que a justiça uma hora vem, né? A justiça vem. Com certeza. Então, cuidado para não fazer, antes de fazer o mal para alguém, né? Não faça, porque quando alguém descobrir ou quando a descobrir, a justiça ela chega, né? Ela pode ser tarde, pode vir tarde, porém ela chega. Ficou alguma pergunta que eu deveria fazer e eu não fiz para você, Ronaldo? Acredito que não. Acredito que, em primeiro lugar, quero te agradecer. Pô, é muito bom conversar contigo, muito bom mesmo. Tá? Como tu bem falaste, é importante a gente passar, né, essas experiências, né, para que outros pais tenham cuidados para com seus filhos, né, orientar as crianças, né. E eu tenho uma frase para mim: pedofilia, tá? Não é doença. Pedofilia é crime. É crime, tá? Isso que eu tenho para mim. Bom. Ronaldo, muito obrigado. Quer deixar mais alguma mensagem? Quer deixar alguma coisa? Fica à vontade aqui, meu amigo. O Solta Real é seu. Bom, uh, a gente está criando esse projeto, tá? Quem quiser participar conosco, tá, do projeto, porque o intuito não é apenas fazer um projeto adentro do nosso estado, mas sim a nível social, nacional. Nacional. Então a gente precisa de todo o apoio possível, né? Então, quem quiser participar do nosso projeto, eu peço para que entre em contato conosco. Redes sociais. O pessoal entra em contato. Bom, Instagram é Ronaldinho Gonçalves 1976. Eu não sei se eu posso passar meu WhatsApp também. Fica à vontade. Se Meu quiser, pode WhatsApp é passar. 99. Perfeito. Meu WhatsApp é 9965161294. Tá? Precisamos de toda a ajuda possível, né, para que este monstro que assombra a nossa sociedade, né, no mínimo, né, diminua, né, esses atos tão cruéis, né, cometidos contra nossas crianças. Sim. É isso aí, gente. Mais uma história contada aqui pelo Solta Real Podcast. É importante essa conscientização, né, que nem eu falei anteriormente, e vamos nos alertar, vamos cuidar das nossas crianças, detectar qualquer coisa, converse, bate um papo, acredite, não desacredite, porque às vezes está na nossa casa. O problema, né, o criminoso está dentro de casa. Então, tome conta da nossa criança. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre aqui, a porta do podcast Solta Real tá de portas abertas para você. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mãe do Andrew, tá? E que Deus abençoe a família de todos vocês. Muito obrigado por participar desse nosso podcast, por esse episódio. Gente, muito obrigado. Não esqueçam dos 3 Cs que eu costumo falar, que é curtir, compartilhar e comentar. Compartilhe esse episódio aí para poder conscientizar mais pessoas. Não esqueçam disso. Siga a gente no Instagram também, Solta Real Podcast, tá? Solta Real 013. Também inscreva-se no nosso canal lá no YouTube. Não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações e receber todos os vídeos, todas as publicações que a gente está fazendo aí, tá bom? Ajude o nosso podcast a aumentar cada vez mais. Muito obrigado por vocês estarem assistindo até aqui o nosso episódio. Até a próxima. Fui.